Também agradeço ao Senhor nesta noite por essa oportunidade de estar aqui congregando junto com esta Irmandade. Teria eu muito desejo de conhecer aqui essa obra, nessa região. A gente tem um vínculo muito grande aqui com a família do nosso irmão Isaac. Eles eram lá de Americana. Ainda hoje estive comentando com o nosso irmão Devanir, pai do Isaac. Nós tocávamos junto na orquestra. E ele tinha os 2 filhos dele mais velhos. Eu ia deitado no chão, com a cabecinha em cima da joelheira do banco. E eu tenho a minha filha mais velha, que quase da mesma idade, um dos filhos dele, do meu lado também, sendo deitada no chão, com a cabecinha em cima da joelheira. Que a minha esposa tinha outra criança, ela cuidava de um e eu cuidava do outro. E assim nós temos um vínculo muito grande, nós se conhecemos há muitos anos. Essa brincadeira aí já passou de 55 anos. Então agradeço a Deus que hoje nós deu a graça de revê-lo. Não foi possível de encontrar o nosso irmão Isaac aqui, mas sempre estamos assistindo. Há pouco tempo ele atendeu um batismo em Americana. Tenho outros irmãos que moram lá. E assim o Senhor nos tem abençoado bastante. Agradeço a Deus que já se completou 60 anos que o Senhor me chamou nesta graça. Me chamou criança, irmãos. Agradeço a Deus. E nesses 60 anos o Senhor tem feito muita obra. Sempre falo e não deixo de falar. Nem gosto de levantar para testemunhar, porque é muita obra que o Senhor fez para nós. Agradeço a Deus que entrei nesta graça por intermédio da música. Quando eu fui na igreja pela primeira vez, ouvi a orquestra, me apaixonei pela orquestra. E o Senhor abriu minha mente, imediatamente aprendi a música. Servi o Senhor, ainda agora há pouco estive falando com o irmão ali, 55 anos tocando na igreja, louvado seja Deus. O Senhor me separou para o Ministério da Piedade, mas ainda assim mesmo ainda dava uma arranhada no meu instrumento. Pois no fim eu tive que parar mesmo, não teve jeito. A embocadura foi embora porque era tuba, né? E não teve jeito. Mas agradeço a Deus que no ano 70 mudei para Americana, que eu morava no interior da Alta Araquarense ali, estado de São Paulo. E mudei para Americana. Em seguida, o Senhor abriu uma obra ali, saiu um loteamento e compramos lá um terreno para poder sair fora do aluguel e mudamos para lá. Lugar muito difícil para poder residir ali. Mas se começamos a se reunir na casa do irmão e a coisa foi para frente, irmão. Tanto é que hoje nós temos irmãos aqui que é de lá. É a maior obra que tem Americana ali naquela região. Nós temos ali a maior congregação, é a maior número de servos de Deus que tem ali naquele lugar. Em seguida, autorizaram eu para ensinar música para alguns irmãos, porque eu tocava sozinho na igreja, tocava sozinho. Aí o servo de Deus que atendia ali autorizou que eu pudesse ensinar alguns irmãos para poder ver se nós conseguíamos arrumar companheiro para tocar junto. E o Senhor nos abençoou, pois em seguida me apresentaram para encarregado de orquestra. Essa brincadeira, irmão, fiquei 30 anos como encarregado de orquestra. Me apresentaram para encarregado, em seguida minha esposa para a Piedade. A obra estava começando. E nós servimos a Deus junto, ela no ministério dela e eu no meu. Ela cooperava comigo e eu cooperava com ela. E o Senhor nos abençoou muito. Minhas filhas aprenderam música. Naquela época, irmãos, não existia organista, não existia muito menos examinador e tão pouco regional. Em 79 levantou o primeiro regional na cidade de Campinas, até o senhor recolheu ele agora há pouco tempo, com 97 anos. Então, irmão, nós era ali na escura, ali
não tinha como corresponder para ninguém. Mas o Senhor nos abençoou, não deu tanta vitória na parte musical. No ano 2008, entreguei a orquestra para um servo de Deus, que inclusive ele é meu sobrinho. Comecei a ensinar música para ele, ele tinha 6 anos de idade. Ele me procurou e eu, com cautela, comecei a explicar para ele, ensinar, e ele deu um grande músico. Eu saí no ano 2008 e ele entrou no meu lugar, como encarregado. Ele ficou 2 anos de encarregado, levantaram ele para regional. É o nosso regional lá na nossa comum. E o Senhor nos tem abençoado bastante nessa parte. Saí da orquestra, deixei a orquestra com 134 músicos, entre música e organista. Uma bela de uma orquestra que tem lá, louvado seja Deus. E o Senhor nos tem abençoado, nós vimos o Senhor caminhar junto com nós, abençoando e nos guardando nesta graça. Quero agradecer a Deus também, que assim que eu mudei para a Americana, o Senhor preparou emprego. Com 41 anos, o Senhor preparou minha aposentadoria. Trabalhei numa empresa que era salubre, e o Senhor me deu a minha aposentadoria, louvado seja Deus. É motivo de eu agradecer a Deus que eu fiquei livre para servir a Deus nesta parte também. Irmãos, parece que hoje tem um movimento sobre coleta, né, irmão? O irmão Alexandre contar 2 obras. Quero contar 2 obras pequenininhas, mas a respeito de coleta. Está enquadrado dentro de coleta. Há um tempo eu atendia uma congregação paralela junto com ali, estava sem diácono, e os irmãos me mandaram para lá para atender aquela obra até chegar a oportunidade de apresentar um diácono. Hoje tem diácono. E o Senhor me preparou para fiquei ali 6 anos. Um dia congregou um irmão com nós, de outra região, e ele contou uma obra. E eu achei tão importante aquela obra, irmão, que ele dizia que uma menina, pelo jeito que ele falou, a menina tinha seus 8, 9 anos, 7 anos por aí, pediu para o pai que ela estava sentindo de dar uma coleta. E que o pai desse para ela, porque, irmãos, é comum as crianças da coleta na igreja, é os pais que têm que cooperar nessa parte. As crianças não trabalham, não ganham dinheiro. Eu pede para o pai, eu pede para a mãe, para ela ter o dinheirinho dela para dar na coleta, né? Porque nós temos as coletas das uniões de jovens, parte da onde? Parte da criança, mas quem vai fornecer o dinheiro é o pai, né? Pai ou a mãe. E ela pediu para o pai, pai, me dá 10 reais que eu quero dar de coleta hoje. O pai, acho que estava com a situação difícil, né? Falou, filha, eu não tenho os 10 reais para te dar. Mas faz o seguinte, ore a Deus. Ore a Deus, quem sabe até na hora do culto, Deus prepara os 10 reais. Ela disse que ficou um pouco triste, né? Mas foi congregar. Foi congregar. E na hora do culto, irmão, o sistema das nossas caixas coletoras lá, não sei se é igual aqui. Nós temos as caixas, tem uma gretinha que é onde enfia envelope, dinheiro, e depois embaixo tem uma sacola, né? Que é onde recolhe aquela tampa e leva para a secretaria para poder contar o dinheiro. E os porteiros deparou com a menina tentando enfiar uma bala dentro daquela gretinha onde enfia o dinheiro. Mas a bala, acho que era uma bala meio roliça, né? Era mais larga um pouquinho do que a ranhura que tinha ali na caixa coletora. E ela disse que pelejava ali, pelejava. E um dos porteiros chegou perto dela e falou, filha, o que está acontecendo aí? Eu queria pôr essa bala de coleta. Filha, mas não cabe, né? Ela falou, mas vamos fazer o seguinte, me dá uma bala aqui, eu ponho no bolso, e na hora de nós contar a coleta, nós somamos essa bala junto com a coleta, você vai dar a coleta, a mesma coisa. E ela ficou contentinha, irmão, quando o irmão falou assim. Ela saiu pulando no corredor assim, uma perninha, outra perninha, saiu e foi lá procurar a mãe.
E assim aconteceu, acabou o culto, os irmãos recolheram as caixas coletoras, foram contar a coleta. A hora que o irmão derramou a caixa, abre um zip, né? Derrama, caiu uma bala em cima da mesa. E aí o porteiro, estava em três porteiros. Aquele porteiro pegou aquela bala e contou a história para os demais. Falou: irmão, essa bala é o seguinte, uma menina. Contou tudo direitinho. Mas agora nós estamos em três. Para nós dividir essa bala em três é difícil. Se fosse dois, dá uma mordida lá, tirava metade, dá, né? Mas como nós estamos em três, irmão, fica difícil repartir essa bala em três. Vamos fazer o seguinte: os irmãos dão licença, eu vou chupar essa bala. Tudo bem. Assim ele fez. Quando ele pôs a bala na boca, o coração dele deu um tranco. Ele foi e perguntou para o senhor: senhor, o que é isso? O senhor respondeu para ele: essa bala tem valor, viu? Ele foi e perguntou para o senhor: senhor, e quanto é essa bala? Ele falou: é 10 reais. A menina deu coleta ou não deu, irmãos? De um jeito ou do outro saiu os 10 reais de coleta. E eu ouvi essa obra, irmão, mas não contei para ninguém, não falei, né? Não testemunhei na igreja, porque era uma obra de terceiro, né? Então eu fiquei para mim. Só que eu passava para os porteiros. Toda vez que nós subíamos na secretaria, cada culto era um grupo de porteiros e eu contava, né? Uma obra bonita que eu vi, o bairro chama Santa Maria. Eu vi uma obra muito bonita no Santa Maria e eu contava para os porteiros. Então todo o grupo de porteiros ficou sabendo. E quando foi um dia, irmão, nós fomos conferir a coleta, e a hora que os irmãos despejou a sacola para poder tirar o dinheiro, caiu uma bala também na sacola, caiu em cima da mesa. Irmão, aquela bala parecia uma serpente, ninguém podia a mão nela, porque os porteiros sabiam quem que ia chupar aquela bala. E aquela bala ficou no cantinho lá, um curto. Mas nós tínhamos um bom porteiro lá, muito positivo, o senhor recolheu ele na pandemia. Era um morenão muito positivo. Quando foi um dia, nós estava contando a coleta, ele olhou assim e falou: irmão, se eu der 20 reais, vocês deixam eu chupar essa bala? Eu chamava Benedito, falei: irmão Benedito, me dá logo os 20 reais aí, senão tu não arrepende. 20 reais não dá para comprar 1 quilo de bala. Então são obras, mano. Não é porque eu estou contando isso aí, às vezes as crianças que estão aqui vai começar a pôr bala ali na caixa coletora, irmão. Não é isso. Deus me trouxe agora para contar essa obra. Foi a obra que Deus fez. Então, irmãos, muitas das vezes a pessoa não tem o dinheiro. De uma bala saiu 10 reais, de outra bala saiu 20 reais. E a obra e a coleta foi contabilizada. Então, irmandade, pense bem no que você tem no bolso, coopera na obra de Deus. A moedinha que você tiver, coopera na obra de Deus, porque Deus te abençoa grandemente. Agradeço a Deus, peço aos irmãos que orem a Deus por mim, para minha esposa, para nossa família. Espero que agora, depois do culto, nós vamos embora, que o Senhor nos guarda no retorno. Trago saudação do ministério que pedi para saudar a Irmandade e quero levar as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Perdoe, irmão. Temos um nosso irmão de Angola. Ele vai pegar a saudação para levar para lá rapidinho. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus com todos vós. Eu agradecer a Deus por ter me chamado nesse caminho, ter conservado até o presente momento. Eu agradeço a Deus por essa preparação. Ao sair de Angola, eu trouxe a saudação, levarei a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu nem imaginava, bendito seja Deus, que um dia eu era da região de Mogi das Cruzes, do bairro do Capixinga,
bendito seja Deus, congregava muitas vezes de sapato furado, bendito seja Deus, todos os ternos era dado pela obra da piedade. Nós somos em 3 irmãos na nossa casa, bendito seja Deus, nós não gostávamos de orar, e minha mãe buscou a palavra e falou, o Senhor falou pela palavra que ia ensinar nós a orar. Bendito seja Deus, o Senhor tirou tudo que meu pai tinha, tirou caminhão, tirou Kombi, tirou arroz da nossa mesa, tirou sal, tirou óleo, deixou nós só com o copo d'água, bendito seja Deus, para se alimentar, mas bebendo água o Senhor começou a ensinar-nos a orar, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus, irmão, que nessa prova que nós estávamos passando, o Senhor falava pela palavra, que um dia ia colocar na boca do servo de Deus, nosso irmão Martins, que era ali de Cangaíba, ele que atendia ali, bendito seja Deus, que um dia nós íamos entrar num avião e ia anunciar a graça no continente africano, bendito seja Deus, e nós olhávamos para o outro, irmão, bendito seja Deus, sem dinheiro, sem nada, aleluia, sem comida, muitas vezes cantando ali, cantava e dava glória a Deus, para ver se a fome passava, bendito seja Deus, e Deus fazendo essa promessa que ia colocar nós dentro de um avião. Eu dou graças a Deus, irmão, que não vai dar para contar tudo, eu vou resumir, mas eu dou graças a Deus, irmãos, que Deus fez uma grande obra. Nessa época eu falei para o Senhor, Senhor, eu aceito que Tu tira o arroz da nossa mesa, o feijão, mas eu sou acostumado a congregar os 7 dias da semana, Senhor. Então prepara dinheiro para nós, pelo menos. E eu fui congregar na Vila Ré, Deus falou na boca do saudoso irmão João Liotti, vai faltar o arroz, vai faltar o feijão, mas o dinheiro de você congregar, eu vou criar dinheiro para você buscar a minha palavra, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus, irmão, que um dia minha mãe vendo nós sair, bendito seja Deus, se aprontando, ela falou, onde vocês vão, meu filho? Pô, e não tem dinheiro. Eu falei, não, mãe, Deus falou na boca do irmão João Liotti que o dinheiro não ia faltar, e a palavra de Deus é verdade, irmão, ela não mente. Então ela falou, joga o teu irmão aí em cima do guarda-roupa, eu costumo jogar umas moedas em cima do guarda-roupa, quem sabe vai ter dinheiro para vocês congregar. E eu fiz escadinha para o meu irmão, joguei ele em cima do guarda-roupa, ele rapou as moedas, deu o dinheiro certinho, nós 3 congregar para ir e na volta. Na terça-feira eu ergui novamente meu irmão, bendito seja Deus, coloquei em cima do guarda-roupa, lá estava o dinheiro para nós 3 congregar. Mas quando nós foi dar fé, já tinha 4 meses que o Senhor estava colocando, criando dinheiro em cima da mesa do guarda-roupa para nós congregar. Mas eu dou graças a Deus, irmão, que Deus fez um movimento muito grande. O Senhor, num dia, eu estava só com o passaporte na mão, estava congregando na congregação do Jardim Alvorada, e o Senhor falou para mim, levanta, bendito seja Deus, despede a igreja e fala que você vai morar em Angola, na África. Eu não tinha nem um centavo no bolso, não tinha nada. Eu dou graças a Deus, irmãos, que levantei, despedi da igreja. O nosso irmão Alfredo olhou para mim e falou assim, irmão, você tem muita coragem, lá tem muitos demônios, tem muitos feiticeiros, não vai não, bendito seja Deus. Mas na hora da palavra, ele pregou a palavra e disse, bendito naquela paz de Josué, anima-te, esforça que eu estou contigo. Olhou para mim e falou, irmão, me perdoa, mas Deus está mandando mesmo você ir para a África, bendito seja Deus. Quando terminou o culto, irmão, eu fui saindo assim, veio uma irmã pretinha com 4 crianças, bendito seja Deus, me saudou e falou, irmão, não olha a quantia, alamanaia Jesus, andiolo canche, alamaia Jesus, não olha a quantia, mas tem oferta da viúva, bendito seja Deus, pega que Deus vai ser contigo, e vai preparar todas as condições para você ir para a África. E quando eu abri a mão, bendito seja Deus, o Deus do irmão que contou da bala, né, irmão, bendito seja Deus, quando eu abri a mão, era R$2, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus que eu falei, mas Senhor, como é que eu vou para a África com R$2? Bendito seja Deus. Aquela irmã foi embora, atrás da irmã tinha um irmão chorando, falou, irmão, quanto que essa irmã te deu? Bendito seja, foi, irmão, não vou falar, é feio. Falou, não, irmão, essa irmã aí, eu combinei com o irmão Alfredo, né, todo mês eu dou uma cesta básica, outro mês o irmão Alfredo dá uma cesta básica, ela é viúva, ela não tem nada, como que ela vai te mandar para a África? Bendito seja Deus. Eu abri a mão e falei, é R$2, irmão, bendito seja Deus, me deu uma empresa, irmão, Deus me abençoou. Eu prometi para Deus que enquanto vida eu tiver, a minha empresa estiver de pé, eu vou cuidar dessas crianças, vou até dar faculdade para elas, bendito seja Deus. Está aqui meu cartão, passa segunda-feira no meu escritório, que Deus vai prover na tua vida. O Senhor preparou $4.000, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus, irmão, que fui despedir na congregação da Água Rasa, porque o saudoso irmão Sebastião, que Deus tinha revelado para ele, bendito seja Deus, que era para levantar minha mãe para a obra da piedade, e aquele irmão, ele cuidou muito de nós, deu muita comida para nós, muito calçado. Eu me senti na obrigação de despedir na Água Rasa. Eu dou graças a Deus, irmãos, que quando cheguei lá,
despedi da Irmandade, veio o irmão, me deu 2, outros mais 2, o Senhor preparou $8.000 para mim, para a África, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus que Deus fez muitas obras, não dá para contar, irmão, mas lá por causa da pobreza, nós faz um almoço para as crianças e para os menos necessitados, todo sábado, bendito seja Deus, nós fazíamos aquele almoço, porque muitos irmãos ali, bendito seja Deus, eles tomam a melhor comida deles, bendito seja Deus, uma vez por dia, eles não conseguem fazer 3 refeições no dia, bendito seja Deus. Então nós fazíamos o almoço no sábado, e um dia Deus preparou uma quantia ali, nós fizemos um almoço, o Senhor preparou nós viajar 450 quilômetros para fazer o almoço e suprir a necessidade da Irmandade. O meu carro tinha fundido o motor, coloquei as panelas no ônibus, bendito seja Deus. Quando chegou ali, o dinheiro que nós tínhamos, irmão, era para 220 pessoas mais ou menos, mas aquele irmão que foi conosco, que é chefe de cozinha, cozinha muito bem, e quando o perfume da comida começou a sair, bendito seja, todo o arraial gritava: hoje os crentes da congregação estão aí, e o brasileiro também, ele é muito bom, ele vai fazer comida para todo mundo, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus que eu assustei, irmão, era uma fila imensa, glória ao nome do Senhor, e nós começamos a falar: Senhor, é só para 220, aqui tem quase 400 pessoas, o que nós vamos fazer? Do outro lado tinha um menino, chorava muito, e eu via aquele menino chorando, e as suas lágrimas misturavam com a sujeira do nariz dele, e quando eu olhei assim, eu falei: menino, por que você está chorando? Eu estou chorando porque a fila é grande, o irmão não quer deixar eu cortar a fila, se eu for pegar a fila, quando eu chegar aqui não vai ter mais comida, irmão, bendito seja Deus. Então eu peguei aquele menino e comecei a dar comida na boca dele, irmão, e o choro começou a acabar, as lágrimas também, bendito seja Deus. E eu olhava para a panela, o irmão Aires, com a irmã Filipa, colocando a comida ali, eu falei: irmão Aires, não vai dar, fica na comunhão. E Deus falava na boca do servo de Deus: eu não mudei, eu sou Deus, eu sou Deus da multiplicação, fique em paz. Agradeço a Deus, irmão, que quando eu olhei na panela, o arroz começou a subir, os pedaços de frango começou a subir, a batata começou a subir, irmão, bendito seja Deus. Aquilo que era para 220 pessoas, o Senhor preparou 385, bendito é o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, Deus vai preparar outra oportunidade, irmão. Ora a Deus por nós, ora a Deus por aquele povo. E eu queria pedir para a Irmandade, irmão, né, para vocês dar valor naquilo que Deus preparou, essa bela congregação, esses bancos, essa orquestra maravilhosa. Isso é divino, irmão. Tem vezes que eu estou lá, bendito seja Deus, eu falo: ah, Senhor, que vontade de ir no Brasil e voltar a congregar 7 vezes na semana e 3 vezes no domingo, mas o Senhor fez um movimento, preparou uma passagem para mim, para minha filha, que veio fazer um tratamento, e nós saímos de lá dia 16, dia 23 fomos fazer uma visita na casa de um irmão muito rico, uma casa de condomínio. Eu falei assim: será, Senhor, que tu vai visitar nós nessas casas ricas aqui desses irmãos? Será que esses irmãos também dão glória a Deus? Para Deus provar que Deus é Deus do rico, é Deus do pobre. Deus selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, bendito seja Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, perdoa, irmão, pelo orar, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. A Irmandade, põe atenção, tem um Onix preto, placa QUP4F84, precisa retirar urgente. Onix preto, QUP4F84. E tem um Corsa prata, placa GPM4096. Fala com os irmãos porteiros, o vidro acho que está aberto. Santo é o Senhor. Eu ia falar alguma coisa de coleta, acho que eu nem vou mais falar. Glória a Jesus. Obras maravilhosas que Deus nos deu de ouvir, né? O irmão diácono contou que ele foi encarregado de orquestra e depois foi diácono, né? O meu pai era músico no Parque São Lucas por 25 anos. E o Senhor o mandou para o estado do Paraná, cidade de Arapongas. E um pouco antes de meu pai ir embora, veio um irmão que o Senhor já levou, chamava-se Eliseu, e veio no portão do meu pai e falou assim: Maurício, eu preciso falar um negócio para você. Então, espera um pouquinho, eu vou abrir o portão. O irmão entra. Falou: não, eu vou falar daqui de fora, não vou entrar. Ó, você vai embora, não vai? Vou. Então vou te contar um negócio. Você vai ser encarregado, vai passar um pouco de tempo, você vai ser o diácono ou ancião. Não entendi bem esse negócio não, mas é isso daí. E virou as costas e foi embora.
Meu pai foi embora, passou 2 anos, foi encarregado de orquestra. Ele não sabia se pegava embaixo, se pegava em cima o hino. A Igreja Central de Arapongas, uma orquestra grande. Quando ele começou a aprender que agora esse aqui eu já sei, esse aqui é para nós começar aqui, esse é para começar aqui. Num culto, os irmãos vieram de Apucarana e falaram assim: hoje foi orado lá em Apucarana, irmão Maurício é diácono nesta congregação, nesta cidade, e Deus cumpriu o que deu na boca do velhinho. Glória ao nome do Senhor. Deus recolheu meu pai em 2019. Logo que Deus levou ele, a minha mãe era da Obra da Piedade também, teve um sonho, e naquele sonho meu pai apareceu para ela naquele sonho. Depois ela entendeu que era uma revelação de Deus, e meu pai disse assim para ela: amanhã cedo, acorda cedo, pega a tua filha e teu genro, vai no mercado e compra, e deu os itens que era para comprar. Compra esses itens aqui e leva na casa do irmão fulano de tal. Minha mãe acordou cedo, acordou minha irmã, acordou meu cunhado: vamos no mercado. Essa hora no mercado? Essa hora, vamos no mercado. Chegou lá, fez o que tinha que fazer, comprou tudo que foi falado na madrugada. Levaram na casa do nosso irmão. Quando chegou lá, ele estava do lado de fora esperando a benção de Deus chegar, e Deus supriu a necessidade daquela casa. Em 2023 eu fui numa ordenação de um ancião lá nessa cidade. A gente tem muitos irmãos amigos lá, e era a ordenação de um irmão, e eu sentei, cheguei cedo, veio um irmão cooperador, amigo nosso, sentou do meu lado e falou: irmão, posso te contar uma obra que Deus fez na minha vida? Eu falei: claro que pode. Ele falou, eu não vou falar o nome dele aqui. Ele falou: irmão, teve um mês aí que eu falei para minha esposa, ele dizendo que conversou com a esposa dele: bem, Deus preparou que esse mês aqui deu para pagar todas as contas, pagamos tudo. Ah, glória a Deus, pagou tudo, pagamos tudo. Ah, então tá bom. Falou: mas tem um problema. Qual que é o problema? É que não sobrou 1 centavo para fazer a despesa do mês. E agora? Agora não sei. Mas como nós vamos fazer? Não sei. E os dois ficaram ali naquela conversa. Quando foi naquele mesmo dia, honra e glória ao Senhor, né, irmãos? Quando foi no mesmo dia, ele escutou uma buzina na porta da casa, olhou lá, ele falou: sabe quem era, irmão Milton? Era o teu pai. Ele buzinando, eu falei: falou para a esposa dele: o Maurício está aqui, eu vou lá abrir o portão para ele. E foi abrir o portãozinho de pedestre. Diz que meu pai abaixou o vidro, ele tinha um golzinho, esses bolinhas. Abaixou o vidro e falou: não, irmão, hoje o irmão abre o portão grande que eu preciso entrar com o carro na tua casa. Aleluia. E falou: irmão Milton, aquele dia Deus preparou uma despesa na minha casa que eu nunca fiz na minha vida. Deu para muitos meses e Deus supriu a minha necessidade. Aleluia. Minha filha está aqui, nós casamos, a minha esposa está aqui também. Nós casamos em 95, quando foi começo de 95, quando foi setembro de 96, a Carol nasceu. Mas a minha esposa estava de uns 6 para 7 meses, assim, barriga já grande, e nós morando num quintalzinho com 3 famílias, pobre, pagando aluguel, desesperado porque ia chegar uma criança e como nós ia fazer. Mas um dia Deus tomou alguém que tinha o dom da piedade, não tinha o ministério, o título, mas tinha o dom da piedade. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. E nós fomos visitados por uma família que trouxe o enxoval completo da Carol. Aleluia. E Deus supriu a nossa necessidade. Santo é o Senhor. Agradeço a Deus, irmão, rapidinho, o tempo já foi embora, mas ouvimos obras maravilhosas, porque meus pais, eles eram paranaenses, vieram a São Paulo e chegaram aqui, salvo engano, em 69, 70, e com as malas, a minha irmã com 40 dias de vida, e não tinha para onde ir. E Deus tomou o coração de um irmão
e comprou um barraquinho na comunidade da Vila Prudente, ali na beirada da Inhamelo. Ali era tudo de madeira aquele tempo, hoje já é de construção. Tem uma obra lá hoje que é o Dianópolis, né? Uma obra oficializada, um cooperador, e hoje está sendo apresentado o encarregado de orquestra para aquela comum congregação, aquela salinha. E meus pais foram morar ali, e passou o tempo, minha mãe ficou gestante, e quando chegou o dia de conceber, ela não teve tempo de ir para o hospital. E dentro daquele barraquinho de madeira, ela me contava que tinha umas 10 irmãs com ela. E quando eu nasci, aleluia, houve alguma complicação e eu nasci morto, mas aquelas 10 irmãs estavam preparadas. Elas estavam com o véu, e pegaram o véu, colocaram na cabeça e se dobraram diante de Deus. E enquanto elas oravam, Deus me ressuscitou, e eu estou aqui dando glória a Deus com esta irmandade, aleluia. Então a primeira obra que Deus fez na minha vida foi quando eu nasci, aleluia, e hoje estou aqui engrandecendo a Deus junto a esta irmandade. Santo é o Senhor. Deus preparou algumas reuniões da piedade, e eu gosto de ir demais, meu Deus do céu. Eu não sei se porque minha mãe era da piedade, meu pai era diácono, eu amo a parte da piedade, amo mesmo, não sei falar nada. Ontem o irmão Júnior foi lá no São Lucas, ele contou umas 3 obras lá que a igreja quase virou de ponta cabeça, foi terrível, meu Deus do céu, mas eu não sei contar. E aí eu fui na reunião da piedade, na última que teve na Água Rasa, porque a última que nós tivemos foi na Vila Moraes, né? Mas a última que houve na Água Rasa, Deus preparou que o irmão Jairo, que é diácono em Itapetininga, trouxe o irmão Cláudio, que é o diácono mais antigo ali, é do conselho dos diáconos mais antigos. Ele veio lá, contou umas obras bonitas, e quando acabou eu falei: ô irmão Cláudio, eu queria que o senhor fosse lá no São Lucas, contar essas obras aí. Aí o irmão Cláudio falou assim: ó, quem me traz é ele aí, ó, combina com ele. Aí eu falei: irmão Jairo, eu já tinha o telefone dele, falei: irmão, vai levar ele lá, não vai? Vou, com a ajuda de Deus. E vieram. Eu falei assim: irmão Cláudio, eu preciso contar um negócio para o senhor. Aquele dia choveu muito, os anciãos velhos lá, não apareceu ninguém lá no São Lucas, eu estava sozinho. Falei: preciso contar um negócio para o senhor. Falou: o que foi? Falei: sabe o que é? Eu não sei contar testemunho da piedade. Os testemunhos que o senhor contou lá na reunião, não é que eu fiquei escutando por aí, o senhor contou na reunião, quando eu tenho que ir por aí, eu às vezes não tenho que contar, eu conto os testemunhos que o senhor contou. Tem algum problema? Não. Posso continuar contando? Pode. E eu estou contando até hoje, onde eu vou aí, eu conto aí. Eu conto alguma obra que Deus fez, umas obras bonitas, né? Bendito o nome do Senhor. Mas ele contou para nós que 2 irmãs foram fazer uma despesa para levar numa casa, e uma delas passou em frente à confeitaria e viu um bolo de feliz aniversário. Os irmãos devem lembrar que estava lá. Viu um bolo de feliz aniversário, e o Senhor falou para ela: compra esse bolo aí. Ela falou para a outra: o Senhor está me falando para comprar esse bolo de feliz aniversário. A outra falou assim: isso nunca aconteceu. Mas Deus está falando para comprar, eu vou comprar, mesmo que nunca aconteceu, né? E comprou. Passou em frente aquelas velhinhas de aniversário, tinha umas velhinhas lá, o senhor falou: pega esse 6 aí, esse 2 e leva também. E ela pegou o número 6, o número 2 e levou. Chegaram na casa da irmã, deixou o bolo no carro e foi descendo as coisas que Deus preparou. Quando a irmã viu que desceu farinha de trigo, a irmã deu um glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. O que foi, irmã? É que eu estou vendo que Deus preparou farinha de trigo, e a minha filha faz aniversário amanhã, vou fazer um bolo para ela. Ah é? Sua filha faz aniversário? Não precisa fazer não, irmã. Elas criaram coragem, foram buscar o bolo no carro. Quantos anos ela vai fazer? 26. Então já tem até uma velhinha aí para vocês cantar parabéns para ela aí, ó. E foi lá, buscou o bolo, trouxe dentro de casa. Aí a irmã falou: então agora eu vou buscar minha filha para ela ver o
um bolo. E pegou a filha, trouxe ela lá, e a filha veio: mãe, Deus preparou um bolo para o meu aniversário. E começou a chorar, e a irmã chorava mais ainda. E a irmã: mas por que você está chorando tanto, irmã? É que essa moça nunca falou, está falando agora. Aleluia, glória ao Senhor. E tudo isso nasce no coração da irmandade, o amor de Deus. Aleluia, o Senhor opera. Bendito o nome do Senhor. Quando Deus prepara os nossos irmãos diáconos, as irmãs da piedade, de fazer uma visita, quem vai junto com eles dentro de uma casa é o amor de Deus que está no coração da irmandade. Eles entram lá, Deus prepara alimento, e Deus prepara, não é só alimento material, irmão Júnior, os irmãos aí me corrigem aí, mas Deus prepara uma benção naquela casa, e eles oram ao Senhor. E muitas vezes é uma casa que está castigada pelo inimigo, e em algum cantinho que ninguém vê com esses olhos tem um espírito de miséria, tem espírito de prender benção de Deus, e quando eles oram, Deus libera aquela casa. Aleluia, sai de lá, a porta de emprego abre, as coisas acontecem, o nome de Deus é glorificado. Mas tudo isso nasce no coração desse povo que está aqui. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. É isso que eu sinto de dizer. O horário foi embora, se acabar muito tarde, o irmão Eudes, o irmão Isaac nunca mais chama nós, aí o irmão Bruno vai ficar até nervoso conosco, né? Aleluia. Também, irmãos, Deus está preparando aqui no setor centro a missão fraternal. Anteriormente chamava-se missão resgate. A irmandade já está bem doutrinada sobre isso. Mas é interessante, é o seguinte: a missão resgate, ela era destinada a visitar aqueles irmãos, aquelas irmãs que por algum motivo se enfraqueceram, perderam as forças e diminuíram a quantidade que congregava, ou outros acabaram não vindo mais. Mas Deus abençoou grandemente. Já houve umas 70 missão, pelo que a gente escutou na reunião, né? Umas 70 dessa em diversos lugares. E aqui na capital, a primeira que está acontecendo na capital é a nossa, né? É aqui no setor centro. E agora, os servos de Deus mais antigos entenderam que não seria só para os irmãos que estão de alguma forma assim um pouco mais afastados, mas nós temos muitos irmãos e irmãs enfermos, enfermas, que às vezes, não é que a gente esquece, mas pode ser que algum passa, fica... não recebe às vezes uma visita. E a irmandade também, em geral, tem casa, irmãos, que congrega sempre, está sempre aqui, mas nunca recebeu uma visita na sua casa. Está tudo bem, está congregando, e os servos de Deus, os grupos de visita, está acolhendo aqui, está acolhendo lá, uma necessidade aqui, outra lá, mas às vezes acaba passando. E nós podemos esquecer, mas o Senhor não esquece de ninguém. E a missão fraternal, ela vem para abraçar todos. Então, se algum irmão, se alguma irmã que está aqui recebeu uma visita na sua casa, fala: ih, mas por que eu estou recebendo visita se está tudo bem? É porque a benção de Deus está entrando dentro da sua casa. Bendito o nome do Senhor. Deus tem abençoado aqui também. O Senhor tem ajudado bastante os servos de Deus, irmão Isaac, irmão Eudes, os servos de Deus têm falado com a irmandade sobre isso. Tem um bom número já de casas cadastradas para fazer visita, e também muitos, antes a gente chamava de missionário, mas não é mais para falar missionário, é para falar colaborador, é isso? É colaborador. E então, algum irmão, alguma irmã que deseja fazer visitas, ainda dá tempo de se cadastrar. Tem aí, os irmãos já devem ter. Tá os QR Codes aí nos átrios. Eu estou vendo aqui, está lá atrás também. É fácil, irmão. E esses dias foi interessante, eu até contei para os irmãos. Interessante, lá no Parque São Lucas, eu mandei uma mensagem para o irmão, falei: ô irmão, se Deus te faz saber, vem fazer visita conosco nesses dias, vai ser uma alegria, o irmão é muito bem-vindo. Ele me respondeu: ô irmão Milton, Deus que abençoe pelo carinho, pelo amor, mas eu vou confessar por irmão, eu não tenho dom, eu não sei, eu não consigo,
Irmão, perdoa, não leva mal. E ainda ele falou assim para mim: eu não estou me fazendo de coitadinho, não, irmão, é que eu não tenho mesmo, mas eu vou ficar orando para Deus abençoar os irmãos. Eu falei: tá bom, Deus que abençoe, tá tudo certo, mas se você sentir, venha. Eu falei: meu Deus do céu, ele está falando que não tem dom. Se for por essa que não tem dom, não vai ter visita, porque quem é que tem alguma coisa para dar para alguém? Fiquei pensando isso daí. Tá bom. Passou uns dias. Domingo agora passado, depois do culto, eu estou em casa, eu recebo uma mensagem desse irmão. Eu falei: meu Deus, o que será agora que aconteceu? E ele me mandou uma mensagem: irmão Milton, nós fomos congregar, chegamos do culto, está aqui eu, minha esposa, minha filha, meu genro, e nós oramos o Senhor, e quando levantamos da oração, agora nós 4 queremos ir fazer visita, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Veja como Deus trabalha no coração. Ele falou: só que eu não sei fazer nada, irmão, não sei fazer nada. Eu falei: então é disso que o Senhor precisa. Quando a gente reconhece que a gente não sabe fazer nada, fica um caminho aberto só para o Senhor operar entre nós. Aleluia, bendito o Senhor. Aí, o que aconteceu? Nesse mesmo dia, no domingo, apareceu lá no São Lucas, movido e guiado por Deus, um irmão de Guarulhos. E ele levantou para testemunhar, muito simples, um caro irmão, eu não conheço ele. E ele contou assim: irmãos, a minha esposa levava meus filhos de domingo na reunião de jovens e eu ficava em casa. Eu ficava em casa e falei: Senhor, eu fico aqui em casa e minha esposa vai levar meus filhos na reunião. E eu queria fazer alguma coisa também. E ele pediu para o Senhor falou para ele assim: vai fazer visita. Justo agora, esses dias, esse testemunho. Para alguns é coincidência, mas para nós é caminho de Deus, né? Vai fazer visita. Ele falou: Senhor, eu nunca fiz uma visita. Aí o Senhor falou para ele: põe tua roupa aí, que você congrega, pega a tua pastinha com a Bíblia Inário e sai aí. Vai saindo, vai andando. E ele fez assim. E ele está andando, saiu da casa dele e foi andando. Daqui a pouco, escutou uma voz que vinha assim de uma casa: paz de Deus, irmão, tudo bem? Ele olhou, era um irmão idoso. Amém, tudo bem, graças a Deus. Onde o irmão está indo essa hora que não tem culto aqui na nossa região essa hora? O irmão está indo aonde? Falou: irmão, eu saí de casa para fazer uma visita, eu estou andando aí para ver onde Deus vai preparar a visita. O velhinho, o idoso, falou assim: a visita é aqui em casa, irmão, vem cá, vem fazer uma visita para nós. Aleluia. Tá eu e minha esposa um casal de idosos. E ele chegou, falou: tá bom, então eu vou. Chegou lá, falou: irmão, vou contar uma coisa para eu não sei fazer visita, o que nós vamos fazer aqui? O irmão que foi fazer a visita. Aí o irmão idoso falou para ele assim: ah, irmão, vamos cantar um hino, depois nós ora. Ah, então vamos cantar um hino, depois nós ora. E aí fizeram isso, começou a cantar um hino. E ele percebeu que aquele irmão idoso estava com o rosto bem inchado, bem infeccionado assim. No meio do hino que eles estavam cantando, o irmão deixou ele e a irmã ali, foi ao banheiro. E quando voltou com o rosto limpinho. Aleluia. No meio do hino, na primeira visita do irmão que nunca fez visita, aleluia, aquela secreção que estava no rosto do irmão, o Senhor limpou tudo, voltou liberto. E o irmão só cantou um hino e Deus que operou. Aleluia. Igreja, tenho certeza de uma coisa: quem não sabe fazer nada está aqui, tem que dar glória a Deus, porque o Senhor vai fazer tudo para nós. E acabou o culto, aleluia, eu estou ali na frente e veio o irmão falar comigo. Falou: irmão Milton, eu preciso falar com o irmão um negócio. Pode falar. Eu vim hoje pelo caminho dizendo: Senhor, eu me inscrevi para fazer essas visitas aí, mas eu vou lá falar com o ministério hoje, porque eu vou pedir para cancelar. Eu não sei fazer visita, eu vou passar a maior vergonha, não vou mais fazer visita. Mas eu vinha para falar que eu não vou fazer visita. Agora esse irmão testemunha isso daí, então só vim falar para o irmão que nós vamos fazer visita. Aleluia. Veja como Deus opera. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. O cooperador de jovens do São Lucas, o irmão Ezequias,
Aleluia. Ele marcou uma visita na casa de uma nossa irmã, e ela estava sempre em duas, ela e a irmã dela, e o dia que eles foram lá, ela estava sozinha. E a tua irmã onde está? Falou, eu não pude vir. Não pôde vir? Não pôde. Tá bom, fizeram a visita. Quando ele foi sair, o Senhor fez ele saber, falou, fala para a tua irmã que nós queremos fazer uma visita na casa dela, vê com ela que dia que nós podemos ir lá. Tá bom. Passou os dias, a irmã falou, irmão, ela falou que não pode receber visita, ela está no estado de depressão muito forte, e ela não tem condição de receber visita. Ela agradeceu, mas não vai receber. E o irmão Ezequias ficou triste com aquilo. Tá bom. Aí agora veio as marcações das visitas, ele ligou para a irmã de novo, falou, irmã, passa o telefone e o endereço da sua irmã para mim, que eu quero colocar ela aqui para fazer uma das visitas aqui dia 20, dia 21. Quem sabe Deus prepara, mas é surpresa. Tá bom. Aí ela fez o quê? Muito simples, a irmã. Na simplicidade ela pegou e ligou para a irmã dela. Falou, viu, os irmãos aqui do Parque São Lucas querem fazer uma visita surpresa na sua casa, e eles querem o seu endereço. E a irmã que não recebeu a visita falou, eles querem vir fazer uma visita surpresa? Quero. Será que eles podem vir no domingo à tarde? Minha filha quer participar também, eu estou tão feliz, eles vão vir fazer uma visita surpresa. E Deus abriu o caminho. Mas a obra de Deus, irmão, é que as duas estavam sem se falar há muito tempo, e pelo movimento da missão fraternal que ainda vai acontecer, o que estava desligado, Deus já ligou, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Por onde passei, por onde passar, trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Irmão Júnior também, irmão eu, despediram para falar para a Irmandade. Hoje, como já tinha dito, está sendo apresentado na congregação do Vila Prudente um irmão encarregado de orquestra para a igreja do Dianópolis, que é uma salinha. É o irmão Noel da Silva Ramalho, está sendo apresentado agora à noite. Na quarta-feira, no dia 10 de setembro, Deus prepara que será apresentado um irmão para cooperador do ofício ministerial na Vila Guarani. Esse irmão é o irmão Leandro Laurito, que era músico desta congregação, tocava flauta aqui, e agora o Senhor tomou este caminho. Na quinta-feira foi a nossa reunião, o Senhor o confirmou, e ele vai ser apresentado então na quarta-feira próxima, dia 10 de setembro, para a congregação do Vila Guarani. Também Deus preparou um cooperador de jovens e menores no Jardim São Nicolau. Jardim São Nicolau fica ali perto do Jardim Mimar, do Panorama, fica ali para aquela região. E será o irmão Felipe Valério de Paiva, será apresentado na quinta-feira, dia 11 de setembro, na congregação do Jardim Mimar, para a congregação do Jardim São Nicolau. Mais alguma coisa, irmãos? Irmão Eudes está lembrando, o ensaio local desta casa de oração, excepcionalmente esse mês, será no dia 13 de setembro às 19h30. E o cadastramento tanto das visitas quanto dos irmãos colaboradores para a missão fraternal, ele se encerra no próximo dia 12, que salvo engano é sexta-feira que vem. Então, no amor de Deus, todos que não sabem fazer nada estão convidados a fazer parte, que o Senhor vai fazer tudo para nós. Aleluia. E é interessante, nós temos junto de nós nesse grupo um irmão que já participou de diversas missões, chama-se irmão Douglas. A comum dele é no Guarujá. Ele é da administração do Guarujá. Ele contou para nós que numa das missões que foram feitas,
um grupo chegou na porta da casa de uma irmã e a irmã se recusava a receber aquele grupo de visita. E eles, com todo amor, com todo carinho, falaram com a irmã, e a irmã ali meio contra a vontade acabou recebendo. Mas, irmãos, o interessante é isso: quem recebe os enviados, recebe quem os enviou. Bendito o nome do Senhor. Por isso, irmão, irmã, se chegar um grupo lá na tua casa, vou dar uma dica para a Irmandade aqui, para mim e para todos: receba, porque às vezes muitos, não sabendo, aleluia, hospedaram anjos. E aquela irmã começaram ali a cantar algum hino, a oração, o Senhor entrou ali, e quando acabou aquela visita, que é rápida, 15, 20 minutos, a irmã chorando, abriu a porta do quarto, chamou aquele grupo e viu na cama da irmã estava a corda que ela ia se enforcar na hora que a Irmandade chegou. Aleluia. Então o Senhor, Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele chega na hora certa, e hoje o Senhor chega na tua vida na hora certa. Dá glória a Deus, a tua vida vai mudar neste santo culto. Aleluia.